junto com a criatividade e a inovação, nós precisamos nos adaptar de maneira rápida. Não importa a maneira como você enxerga, o mundo está mudando rapidamente. A velocidade dessa mudança aumenta a cada dia. Hoje, ser ágil é uma vantagem competitiva. E criatividade e inovação está entre as 15 principais habilidades mais demandadas para o ano de 2025, segundo o Fórum Econômico Mundial. Eu acho que esse é o prefácio sobre a importância da criatividade e inovação. Olá pessoal, começamos mais um episódio aqui do Dirigindo Vendas e no episódio de hoje nós vamos falar sobre criatividade e inovação, que são essenciais ao empreendedorismo e a todos os profissionais de áreas estratégicas. O nosso convidado especial dessa nossa série é o Jorge Rostin, especialista em treinamento e desenvolvimento. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Dirigindo Vendas, Jorge. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Pô, criatividade, olha, esse eu quero ver. Esse episódio de hoje eu peguei minha caneta porque eu quero aprender muito, e você que está nos assistindo aí também, fique muito ligado, porque o Jorge traz sempre dicas importantíssimas e aplicáveis. Olha bem, importantes e aplicáveis. Vamos começar deixando muito claro o porquê que a criatividade é uma das habilidades aí mais demandadas pelas empresas atualmente, Jorge. Primeiro, eu queria convidar você para fazer uma viagem comigo. Você topa ou não? Se for de graça, sim. É de graça e vai valer a pena. Eu queria que você retornasse no tempo comigo para o ano de 1760. 1760 foi o marco da primeira revolução industrial, Olavo. Com o advento da máquina a vapor, tivemos a primeira revolução industrial. 90 anos depois, ou seja, quase um século depois, nós tivemos, com a criação da eletricidade e do motor a combustão, a segunda revolução industrial. Exatos 100 anos depois, em 1950, chegou o transistor, televisor e computador. Terceira revolução industrial, e a vida jamais seria a mesma com o advento do computador. Mas, aonde eu quero chegar com isso? Eu trouxe esse prefácio de quase 300 anos para falar não das três primeiras revoluções, mas da revolução que a gente vive hoje, que é a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, ela é marcada por quê? Robótica, nanotecnologia e inteligência artificial. O que isso tem a ver com criatividade e inovação? Eu vou dar um exemplo para você. Em 2000, o Steve Jobs, para quem não sabe, ele regressou para a sua empresa, a qual ele havia sido demitido. Na metade do ano seguinte, ele apresentava para o mundo o iPod, ok? Quem é daquela época, 2000, 2001, sabe que a internet era um parto normal. Então, assim, para você fazer um download de uma música, como ele queria apresentar ao mundo, cara, era desastroso, não era prazeroso, não tinha conexão, demorava muito, vinha com ruído, chiado, arquivo corrompido. O que a indústria que fabricava CDs fez? Esnobou completamente, porque ela imaginou, bom, para ter música de qualidade, precisa ter um CD. Com esse snob, ela não tomou atitude nenhuma. Pois bem, 1 ano e meio depois, o Steve Jobs, ele já apresentava o iTunes, e junto com o iTunes, o iTunes Store, onde você tinha um cardápio de todas as músicas do universo e pagava algo em torno de 90 centos de dólar para comprar a música, a faixa que você gosta. Não precisa comprar o CD mais. A pergunta que eu faço, Olavo, o que aconteceu com a empresa que fabricava o CD, com o armazém que armazenava esses CDs, com o transporte que transportava os CDs até o varejista e com o varejista que vendia o CD?
Os que não se adaptaram ficaram pelo caminho. Só que com uma diferença. A tecnologia demonstrou que em 5 anos nós tivemos uma evolução maior do que durante todo o período da história da humanidade. Agora, o que é que isso exatamente tem a ver com a criatividade, com a inovação? Bom, para quem não assistiu, recomendo fortemente. Em 2015 teve uma das versões do filme do Steve Jobs, chamado Jobs, né? Jobs, eu acho que é Jobs. O ator foi o Michael Fassbender. Ao invés de pegar ele no início, já pegou ele mais ou menos no final. A cena final, que é num terraço de um edifício, é antológica. Por quê? Porque ele não reconhecia nem a própria filha. Ele era uma pessoa difícil pra caramba para lidar. Então ele subiu o terraço porque a filha estava lá, eles começaram a bater boca, e no meio da discussão ele para e fica olhando para a cintura dela e fala: o que é esse tijolo na tua cintura? Ela fala: é o meu Walkman. Quantas músicas cabem aí? Ela falou: 13, 20. Ele falou: eu vou colocar alguma coisa na sua cintura para você ouvir 1000 músicas. 1000 músicas não, 10.000 músicas. Ou seja, existiu ali a criatividade dele para pegar algo que já existia e trazer para o mundo, não como uma solução, mas como talvez uma das maiores disrupções sem precedentes que já aconteceu. Porque a evolução hoje, ela elimina cadeias. Eliminando cadeias, várias pessoas estão perdendo seu emprego. Ou seja, junto com a criatividade e a inovação, nós precisamos nos adaptar de maneira rápida. Não importa a maneira como você enxerga, o mundo está mudando rapidamente. A velocidade dessa mudança aumenta a cada dia. Hoje, ser ágil é uma vantagem competitiva. E criatividade e inovação está entre as 15 principais habilidades mais demandadas para o ano de 2025, segundo o Fórum Econômico Mundial. Eu acho que esse é o prefácio sobre a importância da criatividade e inovação. O que você acha? Eu acho que toda vez que a gente fala sobre esse assunto, e nós estamos num momento em que algumas tecnologias estão batendo a porta e deixando todo mundo de cabelo em pé, principalmente quando a gente está falando de inteligência artificial, acho que não teve um momento melhor para a gente trazer aqui no Dirigindo Vendas esse bate-papo sobre criatividade e inovação, exatamente por esse período que a gente está agora. Mas tu falaste uma coisa aí que me botou uma pulga na orelha aqui, porque eu fiquei com essa dúvida. Tem, na tua fala, sempre tu bota dois elementos: criatividade e inovação. Às vezes parece a mesma coisa e pode ser que sejam coisas diferentes. Se são diferentes, qual que é a diferença? Como é que eu sei o que é uma e o que é outra? Criatividade vem do latim criare, né? É aquilo que você inventa algo novo. E inovação, que tem origem de inovar, se não me engano, é como você pega aquela sua criação e coloca ela em prática. Eles são distintos entre si, mas não existe um sem o outro. Eles andam de mão dadas. O problema é que nós temos muitas pessoas criativas que não crescem porque não colocam em prática aquilo que sonhou. O negócio da inovação é você pegar aquela sua ideia nova e colocar em prática. Uma coisa anda de mão dada com a outra. É mais ou menos por aí, Olavo. Bom, criar, eu parto de alguma coisa nova, crio que realmente conceito de sair do zero. E inovar não necessariamente eu preciso sair. Claro, eu tenho que pôr em prática, mas também eu posso pegar algo que já existe e melhorar. Aperfeiçoar, perfeitamente. Aperfeiçoar ele. Então, e aí nós temos basicamente três grandes grupos. Aquelas pessoas que são extremamente criativas, mas não partem para a ação. Aquelas pessoas que enxergam centenas de pequenas
melhorias que podem ser implementadas que levariam à inovação, mas por conta de um culto enorme só é visto quem é criativo, elas acreditar que o que é inovação, o que é uma melhoria não tem o mesmo peso, também não botam isso para fora. Então são dois grupos que nós não queremos, que não vai ajudar muito, e nós temos aquele grupo que sim, ou é criativo e faz, ou percebe as melhorias e traz à tona, toma o risco e implementa. Basicamente é isso. O próprio Steve Jobs inovou a maneira de se ouvir música. Bom, e aí agora tu trouxe então um ponto importante. Tu pudesse trazer para nós um exemplo forte de negócio que tem como a sua base a criatividade e a inovação. Legal. Vamos pensar o seguinte, como que a gente pode dar um exemplo? A maior empresa de táxi do mundo não tem nenhum veículo. A mídia mais popular do mundo jamais criou um conteúdo. O maior provedor de hospedagens do mundo não tem um imóvel sequer. Quando nós falávamos lá atrás sobre Uber, pela primeira vez, antes de entrar no mercado, quando a gente falava de Airbnb, quando a gente falava de Facebook, isso era meio que bruxaria. Porque no fundo, ninguém vai acreditar que o sistema de táxi pode ter um concorrente melhor, mais barato, onde você consegue antes saber o preço, consegue ver o trajeto, consegue ver o motorista, consegue ver tudo. Quando a gente trouxe isso pela primeira vez para o mercado global, muitas das pessoas não acreditaram que isso fosse possível. E assim que acontece com as grandes mentes criativas e inovadoras. Elas arriscam e apostam naquilo que por muitas vezes é considerado de ridículo. Você já ouviu falar naquilo espaço, a fronteira final? Estas são as viagens da nave estelar Enterprise, buscando novas civilizações, novos mundos, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Para quem não sabe ou não se recorda, a NBC americana, de setembro de 66 até junho de 69, se não me engano, trouxe para nós uma das séries mais icônicas da ficção científica, Jornada nas Estrelas. Tá, o que isso tem a ver com o nosso assunto? Para quem não sabe, Martin Cooper, que foi o inventor do telefone portátil, ele relatou que a ideia ele teve quando assistiu Star Trek. E se você parar para pensar, o telefone utilizado por eles, né, pela tripulação, que tinha um flip, ele é similar ao primeiro flip que foi lançado pela Motorola, chamado StarTAC. Faz sentido StarTAC com Star Trek ou não? Ou seja, se você está fazendo um brainstorming sobre criatividade e inovação e você vem com uma ideia esdrúxula dessa, as pessoas, elas te desmoralizam, dão risada, cara. Por isso, olha, estou puxando uma coisa, veio outro assunto. Hoje é o que eu falo para os meus alunos, uma das ferramentas mais básicas, antigas e eficientes que tem é o brainstorming para criatividade, desde que tem um bom mediador para poder conduzir uma reunião dessa. Porque aquela pessoa que cai no ridículo, ela fica inibida e ela não contribui mais. E acredite, as melhores ideias são as delas. Então, pessoal, guarda bem isso aí. Criatividade e inovação é fundamental para o teu negócio. Não tem jeito, é o que vai fazer com que o teu negócio se torne perene. Mas para que isso aconteça, você tem que criar um ambiente propício. Uma ferramenta é o brainstorm. E a grande dica do George aqui é deixar com que todas as ideias possam ser colocadas à mesa e olhar para elas e ter um intermediador que olhe para cada uma delas e trate cada uma delas como algo extremamente valioso, porque ali sim pode ter a solução do teu problema, do problema do teu cliente. Quando nós resolvemos o problema do nosso cliente, nós nos tornamos perenes. Ao ponto de que, se nós fizermos o contrário,
por algum motivo, falarmos da ideia que vinha à tona, acreditando que ela é ridícula, que ela é louca, que ela não tem viabilidade, sem pensar melhor, nós podemos fazer com que aquele profissional que tem sim a ideia para o teu negócio dar certo, que ele nunca mais traga isso à tona, e isso vai matar com o teu negócio. Isso vai matar com a inovação da tua empresa. E sem inovação, tua empresa não fica no mercado. Quer ver uma coisa, Olavo, se você me permite? Vamos trazer esse tema para o ambiente de vendas de uma concessionária, por exemplo. Nós vivemos agora o problema da Covid, 2 anos praticamente na insegurança, sem saber o que vai acontecer. Eu me lembro, estando próximo às concessionárias nesse período, de como nós fomos mais inovadores e mais criativos de forma forçada. Por quê? Aquela pessoa que se sentia inibida, ou aquela pessoa que jamais imaginou falar à frente uma câmera, ela acabou fazendo isso da noite para o dia porque era uma questão de sobrevivência. Porque como que você vai vender o carro novo eliminando metade das etapas do atendimento? Que você não abre o showroom, não vai fazer um walk-around, não vai oferecer um test drive. Como que você vai fazer? Você tem que buscar uma forma inovadora de continuar atendendo os clientes, adaptando ao seu processo. Faz sentido isso ou não? Aonde que eu quero chegar com isso? Isto demonstrou, eu vou te falar uma marca premium, não vou nem citar a marca aqui para não fazer merchan. Uma marca premium hoje no Brasil, ela conseguiu bater recorde de vendas no período da pandemia, sem o cliente entrar na loja. Isso deu um recado para o segmento. Dealer, você não precisa de executivo de vendas para vender um carro de R$500 mil. Não precisa. Isso pode ser feito online e por telefone. Para que a pessoa hoje se movimente dentro de uma cidade grande como São Paulo e vá para uma concessionária, é porque o atendimento tem que ser algo muito excepcional. Não pode ser um atendimento regular, aquilo que o cliente espera. Tem que ser algo excepcional, ao ponto da pessoa querer estar presente no momento, querer estar junto com essa pessoa. Pois bem, terminou a questão da pandemia. O que aconteceu? Voltou tudo ao seu normal. Os mesmos vícios e a mesma coisa. Em 2012 ou 2011, não me lembro, eu estava em Londres e lá os veículos de luxo tinham 2 modelos no showroom, uma mulher muito bonita e talvez um gerente, ou o contrário, um rapaz muito bem apresentado e uma gerente, e só token para que eles pudessem demonstrar a versão de veículos acima de R$1 milhão. Ou seja, você não precisa mais do ponto físico, exceto se esse ponto físico oferecer para você uma experiência que você não consegue à distância. Ou seja, a bola foi levantada, mas o que nós vemos hoje em 2023 de inovador num showroom, por exemplo? Para mim, o que manda em termos de evolução é tecnologia de carro. Mas onde que está a evolução do executivo de vendas, por exemplo? Queria deixar isso aqui como um ponto de reflexão. E aí eu quero pegar esse gancho e trazer para vocês o que para mim é um grande exemplo de criatividade, mas mais do que isso, inovação. A gente sabe que a gente está aqui no nosso podcast do Dirigindo Vendas, que faz parte da Alta Remate. E quando a gente pega esse universo da área comercial, pega a Alta Remate como solução de ter olhado lá atrás as dificuldades que eram lidar com os veículos seminovos, com o estoque de seminovos, a dificuldade de criar uma precificação rápida para o veículo
usado que o cliente queria dar no negócio de um novo, toda a dificuldade que tinha isso, e mais do que isso, a necessidade que o concessionário tinha de ter meia dúzia de outros fornecedores locais que pudessem também precificar ou ficar com esse seminovo, e ele está só ligado ali à cidade onde o concessionário estava. Todas essas dificuldades, a Auto Remate olhou para isso e pensou, tem como inovar aqui, tem como inovar, e fez isso. Auto Remate é uma solução para inovar exatamente todo esse ecossistema de seminovos. E hoje tu consegue apresentar o teu veículo seminovo para o Brasil inteiro, você consegue precificar, e o cliente consegue precificar na casa dele, no celular dele, ele consegue precificar o veículo que ele tem para dar de negócio num concessionário sem ter ido ao concessionário ainda. Isso é inovação, pessoal. Por isso que a gente aqui, a gente tenta trazer esses assuntos para mostrar para você que não permita que aconteça o que o Jorge trouxe hoje. Lá em 2012 ele já tinha visto o que há 2 anos atrás muitas concessionárias acabaram implementando. Lá em 2012 já tinha isso. Menos pessoas, mais tecnologia e resultados. Não vamos voltar ao que era, muito pelo contrário. Vamos acelerar a capacidade de ter pessoas criativas e inovar no nosso negócio, nosso concessionário, para vender novos, seminovos, F&I, peças, serviços e acessórios. Isso é importantíssimo no nosso negócio. Ô Jorge, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco e dar essa aula para nós aí sobre criatividade e inovação. Eu que agradeço. Muito obrigado, Olavo. Bom, pessoal, esse nosso bate-papo aqui ele chega ao fim, mas fique ligado que nós já temos aí o tema para a nossa próxima conversa com ele, o Jorge. Nós estamos aproveitando ao máximo que conseguimos sequestrar por alguns dias esse rapaz. E o próximo tema, esse você não pode perder, que é inteligência emocional.